Bom, pessoal, então vamos continuar aqui nosso desenvolvimento agora um pouco mais sistemático sobre deltas de Dirac, né? Delta de Dirac não, desculpa, como funções de Green. Então a gente quer, o assunto principal agora são funções de Green. Tá? E nós vamos ver uns exemplos delas, mas antes de ver exemplo de funções de Green assim, mais comuns que aparecem na física, a gente começa do começo, a gente começa dessa construção mais simples que vocês conseguem fazer analiticamente, para vocês terem essa intuição mais profunda do que é uma função de Green, e aí a gente rapidamente extrapola isso e vai para os casos tridimensionais ou até quadridimensionais, que é o último assunto que a gente vai ver, né? Então eu estava falando para vocês no final da aula passada que a gente tem uma estrutura desse tipo, né? Eu tenho a derivada de uma integral de menos infinito a x de f de x dx, linha. Isso aqui é simplesmente minha f de x. Certo? Claro, a função tem que ser integrável, essa coisa toda tem que fazer sentido. Então, e ao mesmo tempo, eu posso, né, fazer a seguinte brincadeira. Eu pego a integral de menos infinito a x de df dx de df dx dx, e aqui, pessoal, naturalmente, isso aqui vai dar f de x menos f de... Peraí. Vou botar uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Naturalmente, isso aqui dá f de x menos f de infinito, que é parte do que a gente já estava discutindo antes, né? Ou seja, a função de Green, para ela ter essa inversa única, você precisa de condições de contorno na função. Então, por simplicidade, vamos dizer que essas funções são do tipo que vão a zero no infinito, tá certo? Então, para esse caso, né, eu tenho isso aqui, considerando que o meu limite de x vai para infinito, f de x é igual a zero. Certo? Então eu tenho aqui um certo tipo de condição de contorno na minha função. Bom, só que o que acontece aqui é o seguinte, eu não quero uma operação inversa dessa derivada aqui, né? Eu quero de alguma forma obter uma função que represente a inversa de um operador, certo? Então o que a gente fez? A gente pegou aquela mesma integração ali que a gente estava fazendo, integral de menos infinito a x de f de x dx, a linha, e a gente transformou isso aqui numa integral de menos infinito a mais infinito de θ de x menos x' e f de x' dx'. Pessoal, vocês conseguem ver que essas duas expressões são iguais? Caso vocês não lembrem, a gente sabe que θ de x é igual a 1 se x for maior que 0 e 0 se x for menor que 0. Certo? Então aqui o truque é você separa, toda a integral você pode separar em quantas você quiser. Basta você ir particionando o intervalo de integração, certo? Então você separa essa integral de uma integral de menos x, desculpa, de menos infinito a x, que é esse número aqui, tá certo? Que vai estar aqui. Essa integral, nesse intervalo, essa função aqui é 1. Então, vira o lado esquerdo. O resto vai ser uma integral de x a infinito. Só que nesse intervalo, esse cara aqui, o argumento vai ser infinito, vai ser negativo. Porque o x' vai ser de x a infinito e x menos um valor maior que x é um número negativo. Então, vai cair nesse caso aqui, que vai dar 0, certo? Então, novamente, o truque é transformar aquela operação de integração numa operação fixa mais o uso de uma certa função, tá certo? E com isso eu estou querendo colocar na função e não na integração a inversibilidade ou o caráter inverso daquele operador ddx, certo? Essa é, digamos, a ideia fundamental por trás de você ter uma função de Green, ok? Bom, a gente discutiu isso na aula passada, então a gente estava em qual ponto? Eu falei para vocês que a gente podia pensar nessa função aqui g. Uma função g de x, a gente escreve como sendo raiz de x ao quadrado. Vou botar mais uma constante qualquer aqui, e ela vai ser essa função aqui, né? Eu tenho essa constante aqui, que é o mínimo que essa função atinge,
né? E aí ela vira uma linha reta para cada lado. Ok? Essa aqui é a minha f de x. Como é que eu faço para essa f de x virar o que eu quero? Ou seja, eu quero, na verdade, encontrar uma representação funcional para esse θ, certo? O θ em si é uma função descontínua. Essa aqui é uma função contínua. Será que eu consigo associar as duas? Bom, a gente sabe que daqui para cá essa função tem inclinação menos 1. A gente sabe que a derivada dela é negativa. E aqui, menos 1, né? E aqui a derivada é 1. Então eu posso fazer o seguinte. Se eu pegar dg dx, isso aqui vai me dar menos 1 e 1 aqui. Só que eu não quero isso, eu quero 1 e 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 1. Se eu somar 1, agora vai ficar 0 e 2. Aí o que eu vou fazer? Eu faço isso aqui. Divido por 2. Ok? E isso aqui me dá o quê? A minha função θ. Ok? Tranquilo, pessoal? Okay. Por quê? Para bater com essa definição aqui, certo? Então, eu fiz o contrário. Não, peraí. Isso está certo. Isso. Quando o argumento é negativo, vai dar 0. Quando o argumento é positivo, vai dar 1. Ok. Agora, veja, isso aqui é derivada, isso aqui é dg dx, aqui é 1. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse meio, boto a derivada para fora, e aqui eu vou encontrar o quê? G mais... aqui tem que ser 1, então só pode ser x aqui, porque a derivada de x é igual a 1, mais, eu chamei de c, deixa eu chamar esse cara aqui de c0, e esse aqui eu vou chamar de c1. Certo? Mas aqui os dois vão se juntar, tá vendo? Porque o g vai ter o c0, aqui vai ter o c1, então eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Isso aqui é meio dx de raiz de x ao quadrado, mais x mais c, onde esse cara é c0 mais c1. Tá? Mas como é uma constante só, isso aqui tanto faz. Ok? Bom, então a gente acabou de encontrar aqui uma certa quantidade, tá certo? Cuja derivada, ou melhor, essa quantidade aqui é tal que sua derivada vai me dar minha função θ, certo? Agora, veja, quando eu derivo essa expressão aqui, o que vai acontecer? A gente já fez aqui, né? Quando eu derivo aquela expressão, eu obtenho própria f. Ok? Só que agora eu tirei a dependência de x dos extremos aqui da função da integração. Não tem mais dependência em x aqui. Se eu diferenciar o lado esquerdo em relação a x, vai dar f. Mas se eu diferenciar o lado direito em relação a x, vai dar a derivada da função θ. Mas o que isso está dizendo para a gente sobre a derivada da função θ? Né? Isso está dizendo o seguinte, se eu derivo o lado esquerdo, eu vou obter f de x, e o lado direito vai ficar assim, integral de menos infinito a mais infinito de dθ de x menos x' sobre dx, né, derivada em relação a x, de f de x' dx'. Certo? O que isso diz para a gente sobre essa função aqui? Que tipo de função tem que ser essa? Tem que ser uma função muito especial, né? Uma função que vai ser diferente de zero somente quando x é igual a x', e de certa forma ela seleciona só esse valor aqui, ó. A gente dá um nome para essa função aqui, a gente vai chamar de delta de Dirac. A gente vai falar aqui, delta de x é definido como dθ dx. Tá? Veja, a ação dessa função sobre a integração da função f está definida pelo seu lado esquerdo.
Eu acabei de provar que essa derivada dessa função θ, por mais estranho que isso seja, a derivada dessa função complicada aqui, essa função razoavelmente simples, exceto por esse fator aqui, vai me dar um objeto que funciona dessa forma. Eu integro ele vezes a minha função e obtenho a própria função. Tá certo? Essa é uma definição um pouco abstrata ainda. Depois a gente vai mostrar como que a gente pode obter as deltas de Dirac como limite de outras distribuições mais suaves, tá bom? Mas por enquanto esse é o ponto. O que a gente tem aqui finalmente é que dx de I. Deixa eu definir primeiro. Vamos definir esse símbolo aqui. Então a gente define como a gente tinha feito na aula passada. A gente define o nosso I de x aplicado em f. Esse cara vai ser, deixa eu ver como é que eu defini aqui. Esse cara é uma definição integral de menos infinito a mais infinito de θ de x menos x', f de x' de x'. E aí a gente acabou de obter que d de x e x de f vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de delta de x menos x', f de x' de x'. Isso aqui é simplesmente f. Ok? Então, esse cara, ele é o que a gente chama de um núcleo de integração, tá certo? Ele vai ser justamente uma coisa que você compõe com uma integral ou uma distribuição, né? Um núcleo de integração, núcleo de integração ou uma distribuição tá? Que ela funciona dentro de uma integral. Isso aqui vai ser muito importante, pessoal, quando vocês estiverem fazendo mecânica quântica, vocês vão descobrir que frequentemente vocês vão lidar com objetos que não são funções, tá certo? São distribuições ou núcleos de integração, tá certo? E mesmo assim elas fazem sentido, porque na mecânica quântica, para você extrair a informação, digamos, final sobre o seu estado, você vai ter que integrar, porque o que você tem é uma densidade de probabilidade, tá certo? Então você saber diferenciar essas duas coisas é importante. Outra coisa importante aqui é que vocês estão vendo que isso aqui é um funcional, como a gente definiu lá atrás, um funcional linear atuando no espaço de funções f. Só que esse funcional ele é composto por uma integração e uma coisa que não é uma função, certo? Isso está dizendo para a gente que o espaço das funções e o espaço dos funcionais ele é diferente, ok? Ou seja, o espaço dos funcionais ele aceita elementos que o espaço de função não aceita, ok? Isso é uma das coisas fundamentais se você for eventualmente estudar análise funcional, tá certo? Que é uma área da matemática que vai estudar toda a estrutura de continuidade, de espaço dos operadores, tá certo? Oi? Isso, eu estou definindo ele aqui, ó, ix atuando em f é igual a essa integral aqui, certo? É um funcional, na verdade. É um operador, não é um operador, é um funcional, porque ele pega um vetor e leva num número. Se ele pegasse um vetor e levasse um outro vetor, seria um operador, certo? Ok. Veja, só que a gente já tinha escrito a nossa função θ como uma derivada, tá vendo aqui, ó? Isso, de certa forma, deu pra gente o seguinte. D2 dx2 de aquela brincadeira toda ali, raiz x ao quadrado mais x mais c igual a delta de x. Certo? Então essa derivada do módulo de x, na verdade é o que importa, porque a derivada da constante vai ser zero, a derivada desse cara, a segunda vai ser zero, tudo que importa está aqui.
Então, a gente acabou de mostrar que a derivada do módulo de uma variável é igual a delta de Dirac, certo? Claro que isso aqui não é uma demonstração rigorosa. A gente vai fazer uma coisa um pouco mais rigorosa agora, quando a gente mostrar que esse tipo de função pode vir de uma função contínua elevada a um extremo, tá certo? Assim como a própria função θ pode vir de uma função contínua elevada ao extremo, tá certo? Quando vocês forem fazer isso dentro do computador, quando vocês forem fazer algum tipo de junção de funções no computador, frequentemente a gente vai usar essas versões contínuas da função θ, porque o computador ele até consegue representar uma função θ perfeitamente, mas geralmente os algoritmos que vão servir para fazer a integração de diferenciação numérica, eles não vão lidar muito bem com o fato de você ter uma função descontínua, certo? Ok. Bom, vamos pensar no seguinte. Vocês já viram a função gaussiana, eu suponho, né? Então eu pego uma gaussiana, né, de variância sigma quadrado, eu vou definir essa função assim: exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 sobre raiz de 2π sigma. Todo mundo já viu isso aqui, pessoal? Uma gaussiana normalizada, certo? Ou seja, isso aqui, esse cara aqui, eu posso pegar essa... Aqui eu chamei de f. Chamei de f, de g mesmo. Isso aqui é fácil de vocês verem, que integral de menos x quadrado, de menos infinito a infinito, de g sigma de x dx é igual a 1. Todo mundo já viu essa demonstração? Essa demonstração aqui, que a integral desse cara de menos infinito a mais infinito é 1? Nunca viram? Eu vou fazer porque é importante, porque outras contas que a gente vai fazer vão depender desses truques, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho para vocês. Como eu falei para vocês, existe um número finito de truques na física e na matemática que vocês precisam saber, porque vocês acabam aplicando eles de novo em contextos diferentes, tá certo? Então o truque aqui é o seguinte: essa função aqui, dá para ver claramente que ela é sempre positiva, né? Eu tenho um argumento negativo aqui, mas é uma exponencial. Então essa exponencial aqui é sempre dá um número positivo, isso aqui é um número positivo, esse cara aqui, 2π, é um número positivo. Então claramente essa integral vai ser um número positivo. Então aqui a gente está mostrando que ela é igual a 1, mas a gente tem que ver quanto é que ela é de fato. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o seguinte: integral de menos infinito a mais infinito de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma dividido por raiz de 2π sigma dx vai ser igual a integral de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 sobre raiz de 2π sigma dx ao quadrado raiz. Ok? Nada demais até aqui. Só que veja, duas integrais vai ser, né, eu posso reescrever esse cara aqui assim, ó, a integral de menos infinito a mais infinito de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 sobre raiz de 2π sigma dx vezes essa outra integral aqui. Integral de menos infinito a mais infinito. E aqui eu vou usar outra variável, já que essa variável ela é um índice mudo, né, ela está sendo somada. Eu vou chamar de y, tanto faz, né, menos y quadrado sobre 2 sigma quadrado sobre raiz de 2π sigma dy. Ok? Aqui até aqui nada demais, mas eu sei que a integral vezes a integral é o produto, né, é como se fosse um produto de somatórios. É a integral dupla, certo? Isso aqui é igual. Aí vocês podem se convencer pegando o produto de dois somatórios e vendo que é o somatório sobre os dois índices, tá ok? Isso aqui vai ser integral de menos infinito a mais infinito. Integral de menos infinito a mais infinito. De exponencial, já junto as exponenciais, vai ficar assim, menos x quadrado mais y quadrado dividido por 2 sigma 2, aqui não muda nada. Aqui vai ficar 2π sigma quadrado dx dy. Tá certo? E aqui, naturalmente, eu vou precisar de um elevado a meio. Certo? Bom, o que eu posso fazer agora? Alguma ideia?
Essa integral é uma integral no plano agora. Mas ela não parece depender do ângulo, certo? Porque só aparece aqui x² mais y². Então eu posso mudar para coordenadas polares e essa minha integral vai ficar assim, ó, integral de 0 a infinito, porque é uma integral em R, integral de 0 a 2π, e eu vou usar coordenadas polares aqui, ou seja, eu vou usar x igual a R cosseno θ e y igual a R seno θ. Isso vai ficar assim, exponencial de menos R² sobre 2σ2 dividido por 2π σ2. Só que agora dx dy vai virar R dθ dr. Certo? Ok? Mas olha que beleza, isso tudo aqui é porque eu queria que aparecesse a derivada da interna aqui, ó. Porque agora eu sei calcular essa integral analiticamente. Porque eu não sei a integral de exponencial de x², mas exponencial de x² vezes x eu sei, porque x é a derivada de x², certo? Bom, como é que a gente pode fazer isso aqui? Ó, essa integral em θ vai dar 2π, porque nada aqui depende de θ. Então esse 2π aqui eu já corto com esse cara aqui. Vai ficar só R dr, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer diversas coisas. A gente pode calcular isso aqui como uma derivada total em relação a R, ou a gente pode pegar R dr e fazer o seguinte, isso aqui vai ser integral de 0 a infinito, porque os elementos não vão mudar, vocês já vão ver por quê. Exponencial de menos R² sobre 2σ2, e aqui vai ficar σ2, e aqui eu vou escrever isso aqui como sendo dr2 sobre 2. Tá? Então estou fazendo uma mudança de variável, eu estou usando a variável R² como variável agora. Só que R² quando R é 0 é 0 e R² quando R é infinito também. Então não muda os sistemas de integração. Bom, mas isso aqui agora é igual a quanto? Né? Se vocês tiverem com dificuldade porque tem um R² aqui, eu posso chamar esse cara aqui de U. Como é que fica essa integral? Esse cara aqui ele vai ter que aparecer no numerador, certo? Aqui é o que eu já tinha. E aqui vai ficar exponencial de menos U sobre 2σ2, calculado em 0 e infinito. Meio. Mas isso aqui, quando calcular em infinito, vai ser exponencial de menos infinito, que é 0. Menos esse cara aqui, vai cortar o menos com esse menos, vai ficar mais. Esse cara já cortou com esse cara aqui, então vai dar 1, né? Quando eu calcular esse exponencial de 0 é 1. Então isso aqui é raiz de 1, que é 1. Okay? Mas veja, dois truques que a gente vai usar. Um é esse truque de você transformar uma integral unidimensional numa integral bidimensional, às vezes facilita a vida. E esse tipo de troca de variável aqui também vocês vão ver que a gente vai usar também para emular outras integrais, tá certo? Bom, agora a gente precisa provar o quê? A gente precisa provar, não. Eu quero fazer o seguinte cálculo. Quanto é que é a integral de menos infinito a mais infinito de g sigma x vezes f de x dx? Ou seja, eu quero meio que filtrar uma função f, integrando ela com esse núcleo de integração aqui, ó. Por enquanto, o meu núcleo de integração ele é uma janela, né? Eu vou desenhar aqui, ó. É uma janela, que a gente chama função janela. A área aqui, a gente acabou de provar que é igual a 1, tá certo? E o que ela vai fazer? Ela vai pegar minha função f e vai calcular essa média da função f. Você vê que o peso aqui vai ser menor, o peso aqui vai ser maior e o peso aqui vai ser menor. Então, é como se eu estivesse pegando a minha função f, né? Então, digamos que eu tenho o seguinte, eu tenho a minha função f aqui, ó. Minha função f é complicada, e eu tenho minha janela aqui, ó. Tá certo? Você vê que essa janela ela vai pegar a média da função f nesse intervalo aqui, ó. Claro que ela vai integrar também esse pedaço da função f aqui.
mas nessa região a função janela é tão pequena, porque ela cai exponencialmente, que essa parte da minha função f aqui, ó, ela vai contribuir muito pouco para a minha integração, certo? E é claro que isso aqui vai depender do sigma, certo? Esse sigma basicamente é a largura aqui, que é onde você concentra 68% da distribuição, tá certo? Se eu for mandando o meu sigma para zero, significa que eu vou selecionando médias cada vez mais estreitas da minha função f, tá certo? Então, intuitivamente, a gente esperaria que quando a gente manda o limite de sigma indo para zero, esse cara tem que se comportar como uma delta de Dirac ou alguma coisa muito próxima de uma delta de Dirac, tá certo? E é isso que a gente vai provar agora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai perceber, a partir desse gráfico, que essa integral ela vai depender cada vez menos do f no seu intervalo inteiro, vai depender de cada vez mais do f em torno do zero. Aqui, né? Tem que lembrar que aqui, esse cara aqui tem média em zero, tá vendo? Ou seja, esse cara, o máximo dele é quando x igual a zero. Eu poderia ter botado menos μ aqui, mas a gente está fazendo uma versão mais simples aqui, porque não precisa complicar a toda. Bom, então significa que eu não preciso conhecer minha f toda, mas se eu não preciso conhecer minha f toda, eu posso supor agora que a minha função tem série de potência, uma aproximação por série de potência, ou seja, que é uma função bem comportada aqui, ou seja, vocês já veem que o uso da delta de Dirac, pelo menos através do limite dessas funções, ele está restrito a um bom comportamento da minha função f, tá certo? E eu posso fazer simplesmente isso aqui é f de zero mais f' de 0 vezes x, mais f, duas linhas de 0 vezes x quadrado sobre 2, mais papapá. Ok? Ou seja, quando eu for calcular essa integral aqui, ela vai ficar assim, integral de menos infinito a mais infinito, de g de sigma de x, f de x dx. Esse negócio vai ficar assim, ó. Quando eu substituir essa expressão aqui, vai dar f de zero, mas f de zero não depende de x, ele sai. Só que a integral desse cara aqui é sempre 1, sempre. Porque eu acabei de provar que ele é 1 para qualquer valor de sigma que seja maior que zero. Então isso aqui nada mais é do que f de zero. Okay? O próximo cara vai ser o quê? Vai ser f' de zero. Agora eu vou ter o quê? Integral de menos infinito a mais infinito de x exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma raiz de 2π sigma dx mais os outros todos. A gente vai calcular eles todos, ok? O que vocês acham que precisa acontecer ali, nesses termos que a gente vai calcular? Zero, se eu encontrasse zero, significaria que aquela integral é zero, que aquela integral é a delta de Dirac para qualquer valor de sigma. Mas isso não pode ser verdade, porque se o meu sigma for bem largo, eu estou pegando uma média sobre um intervalo bem longo da minha função f, certo? Então, na verdade, eu tenho que mostrar que aqueles termos eles são pelo menos proporcionais a sigma, de forma que quando eu mandar sigma para zero, aqueles termos vão para zero, certo? Bom, primeira coisa aqui é o seguinte, pessoal. Quando esse cara aqui for ímpar, isso aqui é uma função par, certo? Exponencial de x quadrado é uma função par. Se eu multiplico uma função ímpar por uma função par, eu tenho uma função ímpar. Os meus limites de integração são simétricos. Então, toda a versão ímpar desse cara aqui é zero, tá certo? Eu só vou precisar do x quadrado, x à quarta e assim por diante. Então, o protótipo da integral que eu preciso fazer é essa aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito de g sigma de x, x elevado a 2n para qualquer n maior ou igual a 1. Ok? Mas olha que legal. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Integral de menos infinito a mais infinito de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2. Deixa eu botar o igual para cá que eu preciso fazer um truquezinho aqui. E aqui é o segundo truque dessas integrais aqui gaussianas que é útil para vocês, tá?
x elevado a 2n. Mas olha que legal, pessoal. Esse treco, eu tenho aqui x quadrado e aqui eu tenho x quadrado elevado a n. Se eu posso pensar assim, x elevado a 2n, x quadrado elevado a n. Maravilha. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso botar um epsilon aqui, tá? Ninguém se importa, contanto que eu faça o seguinte, eu tenho que tomar essa expressão com epsilon igual a 1. Fiz nada. Falei que essa expressão eu estendi ela no espaço de funções, acrescentei mais uma dimensão, mas falei que no fim eu tenho que tomar aquilo ali igual a 1. Então eu fiz uma trivialidade aqui por enquanto. Porém, aquilo me permite o seguinte truque. Cada potência desse cara aqui, eu posso obter diferenciando esse exponencial aqui em relação a epsilon, certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu ver onde é que eu botei o colchete, tá aqui. Menos 2 sigma 2 d epsilon, tá? Se eu aplico essa diferenciação n vezes nessa integral aqui, exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 epsilon raiz de 2 π dx e tomo epsilon igual a 1, eu tenho essa expressão de cima. Todo mundo concorda? Né? Quando eu diferencio esse cara em relação a epsilon, derivada da exponencial é a própria exponencial, derivada da interna é menos x quadrado sobre 2 sigma 2. Só que se eu multiplico isso por menos 2 sigma quadrado, corta, tiro menos com menos, o 2 corta com 2, o sigma quadrado com sigma quadrado, e eu volto a ter simplesmente x quadrado aqui. Próxima vez que eu fizer a mesma coisa, x quadrado não depende de epsilon, eu posso ignorar. A derivada só atua aqui. E aí cai outro termo de x quadrado, outro termo de x quadrado, n vezes, certo? Então, as n diferenciações que eu fizer em relação a epsilon vão me dar esses n fatores x elevado a 2n aqui. Ok? Mas veja, aqui eu não tenho mais a integral que eu tinha antes, porque eu tenho a presença do epsilon. Eu preciso ser capaz de fazer essa integral para qualquer valor de epsilon, tá certo? Mas, bom, eu vou tomar o epsilon igual a 1, então basta eu fazer com que essa função seja dependente de um epsilon positivo. E o epsilon aqui eu posso escrever como sendo raiz de epsilon aqui, assim. Certo? Opa, faltou o sigma aqui. Mas, olha, aqui está aparecendo sigma sobre raiz de epsilon, basta eu botar um sigma sobre raiz de epsilon aqui, tá certo? E um raiz de epsilon aqui. Todo mundo concorda? Mas exceto por esse fator aqui, ó, essa integral aqui é uma integral gaussiana com variância sigma sobre raiz de epsilon. Tá certo? Mas isso é 1. A gente já sabe, ó, a gente provou ali. Portanto, isso aqui vai ser igual a menos 2 sigma 2 d epsilon, diferenciando n vezes o quê? 1 sobre raiz de epsilon. E depois eu tenho que tomar isso aqui com epsilon igual a 1. Ok? E aí, pessoal? Quanto é que dá isso aí? O primeiro cara vai dar, por exemplo, quando eu pegar aqui... Deixa eu fazer aqui direitinho. Então vai ficar o seguinte. Eu tenho menos 2 sigma, né? Vou botar aqui. Menos o 2 sigma quadrado elevado a n. Isso não muda nada, porque esse cara não depende de epsilon, ele pode sair dessa potência aqui, tá certo? O que acontece quando eu diferencio esse cara aqui? 1 sobre raiz de epsilon, quando eu diferencio, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Epsilon meio. Quando eu diferencio uma vez, aparece menos 1 aqui, mais 1 aqui. Certo? Se eu for diferenciar, vai ficar, né, esse cara aqui com mais 1 aqui. Que é aquela brincadeira que vocês estão acostumados, que dá um menos 1 no numerador
quando esse cara está no numerador, ou seja, menos 1 aqui dá mais 1 aqui. Então esse aqui vai botar um N aqui, ó. Certo? E, além disso, eu vou ter uma coisa que vai ser assim, ó, menos meio, que vai ser a primeira diferenciação, menos 3 meios, menos 5 meios, e assim por diante, certo? Bom, esse fator aqui não importa, porque ele nunca vai ser zero, tá certo? O que importa pra gente é esse cara aqui, ó. Ou seja, esse negócio vai ser proporcional a 2 elevado a n e sigma elevado a 2n. Isso tudo aqui, esse cara aqui eu vou tomar igual a 1, desculpa. Epsilon igual a 1, então isso aqui vai ser 1, interessa essa potência aqui, eu posso tirar fora. E aí eu vou ter esse fator aqui, né, de menos 1 meio, menos 3 meios. Dá para escrever esse aqui, ó, dá para ver que isso aqui vai dar tipo um duplo fatorial, tá? De 2n mais 1. Dá para colocar 1 sobre 2 elevado a n. Isso. Isso. Dá para fazer essa integral direitinho, mas não importa para a gente, porque o que importa é que sigma aparece no numerador. Então, o que eu acabei de apagar ali, que eu não devia ter apagado, é que aquelas integrais ali, ou seja, essas integrais aqui, integral de menos infinito a mais infinito, de g de sigma de x, f de x, dx, contanto que f tem aproximação por série de Taylor, isso aqui vai ser f de 0 mais... Deixa eu ver se eu tenho a expressão final aqui. Eu não botei a expressão final aqui, mas basicamente eu vou ter o f duas linhas de 0, aí eu vou ter o sigma, aqui eu diferenciei uma vez só, então vai ficar menos 2, 2, e aí o 2 corta com esse 2 aqui. Bom, talvez eu tenha errado um fator aqui numérico, não importa, mas eu vou ter um termo de sigma quadrado, depois um termo de derivada quarta em 0, sigma quarta, certo? E o que importa é que se eu mandar agora o meu sigma para 0, isso aqui vai dar f de 0. Certo? Mas o que eu acabei de mostrar para vocês, pessoal? Que se por acaso eu lembrar do significado do que eu estou fazendo agora, eu posso, entre aspas, inverter o limite com a integração, certo? Ou seja, eu vou dizer aqui, limite de sigma indo para 0, de integral de menos infinito a mais infinito de g de sigma x f de x dx, eu vou dizer que isso aqui vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de delta de x f de x dx. Ou seja, eu vou dizer que o limite de sigma indo para 0 de g de sigma x é igual a delta de x. Agora, por que isso aqui, pessoal, é extremamente útil para quem está aprendendo esse assunto? É porque quando você lida com uma delta de Dirac, frequentemente você vai ter dúvidas do que fazer numa certa operação. Vocês têm que lembrar que essa expressão, de certa forma, é o que define o significado precisamente da delta de Dirac, certo? É alguma coisa que você tem que ser capaz de integrar e que, num certo limite, dá o resultado que você quer, tá certo? Então, não é que o limite dessa função é a delta de Dirac, o limite dessa função é um negócio indefinido. É só vocês dizer, tem gente que define a delta de Dirac como infinito num ponto e zero nos outros. Isso não faz sentido nenhum, isso não é uma função. Isso é um monte de zero com um infinito num ponto. Isso não é uma função propriamente dita. Agora, essa operação faz sentido. Tá certo? E o que ela está dizendo para a gente? Da mesma forma que a gente, quando aprende derivada, a gente está aprendendo que, né, uma função aqui. Aí eu quero calcular a derivada dela nesse ponto aqui. Quando eu falo que a derivada existe, fisicamente eu estou modelando uma classe de funções que eu digo o seguinte: aquela classe de função ela é bem comportada o suficiente para que, se eu for dando um zoom nela, em algum momento eu vou encontrar uma linha reta. Tá certo? Ou seja, existem funções que não satisfazem isso aqui, tá certo? Tem funções que são contínuas e diferenciáveis em lugar nenhum. E logo que aprenderam sobre essas funções, os matemáticos da época, acho que uns 100 anos atrás, eles achavam que eram uns monstros, chamavam até de monstros ou de coisas, alguma coisa assim.
Mas, eventualmente, eles descobriram que se você estuda as classes de funções em geral, você descobre que existem mais funções assim, monstruosas, do que funções suaves e bonitinhas, igual a gente trabalha, tá certo? Então, eles são, na verdade, mais regra do que exceção. Mas, fisicamente, a gente não espera que esse tipo de função, que toda vez que você se aproxima dela, ela fica diferente, represente física do dia a dia, porque na física do dia a dia não é isso que a gente percebe. A gente percebe que, por mais que o carro acelere e faça movimentos complicados, se você considerar intervalos de tempos bem curtos, ele está sempre se movendo em pequenos trechos de velocidade constante, tá certo? E assim por diante. Pode falar. Mas por que é comum as funções que não são lineares, bonitinhas, sem que existe um limite ali? Por que é comum essas funções? Tenta pensar de uma forma bem simples. Pensa que uma função é uma escolha de posição de pontos. Tá certo? Então, para cada valor daqui, do x, eu escolho um valor de f. Certo? Quando você não exige nada, se você não exigir nada sobre esse mapa, esse ponto pode estar aqui e o ponto que é infinitesimalmente do lado pode estar em qualquer lugar aqui. Certo? Então, eu posso ter uma coisa totalmente maluca. Você fala, não, mas eu vou exigir continuidade. Então, significa que um ponto tem que estar, digamos, de certa forma, conectado com o outro. Então, esse ponto tem que estar conectado com esse, que está conectado com esse, e assim por diante. Só que eu exigir continuidade não significa que eu consiga, que essa função, não significa que eu não tenha mais liberdade ainda para definir ela sem exigir a diferenciabilidade. É que eu não lembro do exemplo aqui, se eu lembrasse do exemplo ia ser legal. É uma coisa do tipo, tem é tipo um cosseno, e aí você tem um n aqui, um x, e aí você mostra a função é claramente contínua. É uma coisa assim, tem as expressões, se procurar no Wikipedia você vai encontrar. É uma expressão desse tipo aqui. Então a função que você vai ver que ela é, como é que se diz? Tem que ter um somatório aqui também, em alguma coisa. Então é uma função que vai oscilar rápido, mas quando você manda para o limite para o infinito, você mostra que ela continua sendo contínua, mas não tem derivada em lugar nenhum. Basicamente, exatamente, é uma coisa que tem tipo uma série infinita, tá certo? Essa série converge quando você tem essa função aqui, porque você bota um fator aqui de alguma coisa, tipo uma certa f de n aqui, de forma que essa série vai convergir, mas quando você calcula uma derivada dela, esse n sai e essa série já não converge mais. Tá certo? É uma coisa assim, agora os detalhes tem que lembrar. Mas por que eu estou te falando isso aqui? É só para dizer que você tem mais liberdades para construir funções doidas do que quando você fala que aquela função é contínua. Toda vez que você faz uma imposição sobre a sua função, ou não toda vez, mas frequentemente quando você impõe uma restrição sobre a sua função, você diminui os tipos de funções que você pode representar. Na verdade, é uma tautologia que eu acabei de falar, entendeu? Então isso naturalmente diminui o número possível de funções. Porque você restringiu. Minhas funções agora têm que ir para zero no infinito. É claro que o meu espaço de funções é menor do que o espaço de funções que não precisam ir para zero no infinito. Entendeu? Sim. Professor, você disse que essas funções monstruosas, quando se amplia a função e ela muda do jeito que ela é, né? Você olha para ela assim, você fala, nossa, essa função parece que é contínua aqui. Deixa eu dar um zoom. Aí na hora que você olha para cá e faz um zoom, esse negócio é todo complicado assim. Aí você fala, então vou fazer aqui. Aí você faz um zoom aqui, aí você olha esse negócio e achar que é uma linha reta, ele é uma coisa complicada de novo. Mas, por exemplo, as funções que regem no clássico são diferentes das funções que regem no quântico. E elas são escala. Isso. É isso mesmo. Ou seja, a física que a gente está fazendo, existe uma suposição de que o que quer que seja que esteja acontecendo em pequeníssimas escalas pode ser suavizado e ignorado. O que não é necessariamente verdade. Talvez o grande problema da gravitação quântica seja justamente porque quando a gente faz esse limite, a gente não deveria fazer essa hipótese. Talvez essa hipótese seja forte demais. Certo? É tipo de pegar um serrote, em opção mil, se olhar um serrote na distância certa, ele parece liso. Isso. Daí. Isso. Então, assim, veja, a física nos ajuda muito, no seguinte sentido, a natureza talvez, né? Porque se a gente olha um fluido, como pegar um copo d'água, eu consigo descrever a mecânica, a dinâmica dele, sem precisar descrever a dinâmica das moléculas que o compõem. Tá certo? Então, de certa forma, essa aproximação aqui ela não é à toa. A gente viu isso na natureza diversas vezes.
Então a gente faz uma média da posição das moléculas, e a média da posição das moléculas te dá uma certa noção de densidade, e agora tem uma dinâmica para a minha densidade que meio que integra e inclui toda a parte molecular microscópica dentro dessa coisa macroscópica, tá certo? E aí eu consigo descrever a física assim. Porque as escalas se isolam, num certo sentido. Eu não preciso me preocupar com as pequeníssimas escalas quando eu estou descrevendo grandes escalas. Tá certo? Isso acontece na cosmologia. Só que, por exemplo, isso foi justamente um dos grandes problemas da teoria de campos. Aqueles infinitos das teorias de campos é justamente quando você vai para as pequeníssimas escalas. Só que quando você vai para pequenas escalas, em teoria de campos, aquilo ali vai contribuindo com mais e mais e mais energia na sua teoria. Sua teoria acaba divergente. Só que as teorias que são renormalizáveis são teorias que você pega as pequenas escalas e fala, bom, eu não sei o que está acontecendo nas pequenas escalas, mas eu vou pegar essas informações todas e vou incluir dentro de constantes da minha teoria. Então você renormaliza a massa do elétron, você renormaliza a carga do elétron, você renormaliza certos pedaços da sua teoria e a parte microscópica fica dentro desses pedaços, tá certo? Então essas são as teorias renormalizáveis. É por isso que hoje a gente tem grande esforço atrás da teoria de cordas, porque a teoria de cordas se mostra uma teoria renormalizável que inclui a gravitação. Porque quando você tenta fazer essa brincadeira com a gravitação, você fala, vou incluir as pequenas escalas dentro de algumas constantes. A gravitação não te deixa. O número de constantes vai aumentando, você vai tendo que botar mais constante na sua teoria, mais constante, e o número de constantes vai para o infinito. E aí você não consegue, é uma teoria sem previsibilidade nenhuma, porque toda vez que você tenta integrar uma escala, ela muda, entendeu? É basicamente isso, você olha de perto, ela vai mudando, tá certo? Mas isso é uma área muito bonita da física, né? Isso na década de 80, mais ou menos, foi, eu acho que o Wilson fez a teoria dele, que ele mostra essas coisas usando mecânica estatística. Na mecânica estatística você faz isso, você pega, por exemplo, um monte de oscilador harmônico, aí você fala, mas eu vou olhar esses osciladores harmônicos como um só, um oscilador harmônico médio. Então você faz uma integração nas pequenas escalas e transforma em grandes escalas. Então basicamente você mostra que teorias renormalizáveis, esse monte de oscilador pequenininho com constante de mola K vira um osciladorzão com uma constante de mola K'. E essas seriam as equações de fluxo do grupo de renormalização, que é justamente como que as escalas estão sendo integradas no seu sistema. Certo? Então, o grande problema da física hoje é como fazer esse processo de alteração de escala, como pegar essas funções e essas coisas que a gente já tem e fazer elas conversarem uma com a outra, né? De certa forma, sim. Quer dizer, de tudo, assim, de unificar? Talvez, não sei. Mas, tipo, se eu quisesse fazer de um jeito que coincidisse ou convergisse, né? Que nem se eu pegasse a teoria da relatividade geral e daí, no caso particular, caísse na gravitação newtoniana. Aí ela abrange, quer dizer que dá um zoom e tudo parece ser como era antes. Daí Eu acho que, por exemplo, não sei se eu estou certo, mas assim, na relatividade restrita, para velocidades muito pequenas, a função converge para a função em Newton que a gente já conhece. Isso. Porque é desprezível a transformação de Lorentz. Isso. É tudo mais lento que a velocidade da luz, né? Nessa lógica aí mesmo. É mais ou menos esse o problema. Só que, veja, se você pegar a própria... Tudo isso, inclusive, vocês vão ver que isso aqui que a gente está fazendo é intimamente relacionado. Porque quando a gente encontra a função de Green tridimensional, ela vai ser esse cara aqui. 1 sobre R. Aí você fala, então o Laplaciano de 1 sobre R vai dar uma delta de Dirac. É verdade. Só que esse cara diverge quando R vai para zero. Mas isso está me dizendo que se eu me aproximo o suficiente da carga, eu preciso ter um potencial eletrostático cada vez maior lá. Mas eu poderia fazer uma coisa, vocês vão ver que a gente vai fazer o caso finito, né? Da mesma forma que a gente tem esse caso aqui com o sigma diferente de zero, a gente vai ter esse cara aqui com, digamos, entre aspas, o sigma diferente de zero, esse cara regularizado. Se a gente usar o cara regularizado, significa que eu vou me aproximar da carga, e em algum momento ele vai parar de ser 1 sobre R. Certo? Porque se eu considero que é 1 sobre R perfeitamente até o zero, significa que esse negócio vai ser infinito. Então a densidade de energia na eletrodinâmica clássica já tem divergência. Tá certo? Porque... Se o F for zero, ele coincide com a própria carga, né? Sim, mas veja, aí é que você está, digamos, explorando a própria hipótese, talvez forte demais, que você fez. Ou seja, você está dizendo que existe tal objeto, carga pontual.
Tá certo? E aí você está levando isso a sério. Você está dizendo, existe esse objeto e eu posso me aproximar tanto quanto eu quiser dele e ele vai continuar sendo pontual. Quando você junta essas duas hipóteses, você encontra o infinito. Agora você fala, não, ele não é pontual. É porque eu vejo ele de distância grande o suficiente para eu poder considerá-lo pontual. Quando vocês estudaram a parte de expansão multipolar, você já deve ter visto isso agora, né? A expansão multipolar é isso. Eu posso pegar qualquer distribuição complicada de carga. Se eu olhar longe o suficiente, parece só um monopolo. E o monopolo se comporta com esse cara aqui. Mas veja, isso eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Eu falo, não é que é uma carga pontual, é porque eu estou olhando de longe o suficiente. Aí, essa é a posição do físico. Como você vai modelar a natureza, o que você extrapola da sua modelagem, é o que o físico faz quando tenta fazer física teórica. Eu posso extrapolar e dizer, não, existe de fato uma coisa chamada partícula pontual. Aí eu preciso lidar com esse infinito de alguma forma. Eu falo, não, na verdade é porque a hora que eu chegar perto o suficiente do elétron, ele vai ter uma distribuição de carga finita, bonitinha, e não vai ser mais uma coisa 1 sobre R. Certo? Mas isso tudo passa nisso que a gente está fazendo. Essas hipóteses, essas continuidades, a expansão em Taylor. Esse cara precisa existir. Se não tivesse a expansão em Taylor dessa função, eu não poderia provar isso aqui. Certo? Então, por isso que a física matemática é bastante importante, mesmo para quem vai trabalhar, às vezes, até no laboratório, porque se você sabe a modelagem matemática por trás, você sabe a física que foi feita. Porque isso aqui é física. O cara que escolheu fazer dessa forma, ele pensou que na natureza, viu os experimentos e imaginou que essa modelagem é mais apropriada, tá certo? Mas você precisa saber disso, precisa saber modificar um certo ingrediente na hora que você está tentando resolver um problema novo, certo? Eu nem lembro agora o que a gente estava falando antes. Estava falando sobre a aplicação daquele limite de fazer sentido. Isso, exatamente. Então, esse limite diz justamente sobre isso, que essa função aqui, ela pode ser filtrada e quando eu filtrá-la, eu vou encontrar um intervalo pequeno o suficiente onde ela vai fazer sentido. Onde ela vai fazer sentido não, onde ela vai se comportar como uma constante, ou seja, ela vai ter esse primeiro pedaço aqui, certo? Agora, é claro que isso pode estar fazendo uma outra coisa. Ou seja, a função, na verdade, não é assim, mas quando eu faço esse cara indo para zero, para um cara não exatamente zero, mas muito pequeno, eu estou, na verdade, usando uma função que não é a minha função real, mas é uma média num intervalo muito pequeno de uma função mais complicada. Tá certo? Mas contanto que aquela escala esteja muito distante da escala que eu estou fazendo medidas e fazendo experimentos, eu não vou perceber isso. Que é basicamente o que acontece quando você fazia um fluido. Quando você fazia uma mecânica de fluidos, antes da teoria atômica, né, antes de você saber que de fato a natureza, as coisas são compostas de partículas, as pessoas não sabiam se as coisas eram de fato contínuas ou não. Porque elas não tinham simplesmente instrumentos para ir na escala suficiente, pequena o suficiente para ver que a água não é um contínuo, mas sim composta por moléculas. Certo? Daí eles tratavam de um contínuo. Sim. Na verdade, foi uma das coisas que atrapalhou muito o Boltzmann, né? Porque ele era um cara que era muito, digamos assim, avançado da sua época, então ele acreditava no modelo de partículas, numa época que ninguém acreditava naquilo. Então ele desenvolveu toda a teoria dele, morreu, de certa forma, meio no isolamento, e por causa disso, porque na época não era popular achar que as coisas eram discretas, era popular achar que as coisas eram contínuas. Ele era fantatomismo, né? Isso. Então, vamos generalizar. Então a gente tem aqui dx, ela leva uma função c r, uma c infinito r, ok? Em 2D, precisamos de um operador O que leva C R2 em CR2. Certo? Bom,
Mas a gente sabe que em duas dimensões você tem dx, você tem dy, certo? E a gente faz medidas em duas dimensões com essa métrica euclidiana aqui. Certo? Se eu pegar só ddx, significa que esse operador ele depende do meu sistema de coordenadas, certo? Se eu giro o meu sistema de coordenadas, se eu mudar a origem, não muda nada. ddx não muda nada quando eu faço uma mudança só de origem. Mas se eu giro, esse cara se mistura com esse. Então, nem esse operador ddx é bom, nem ddy é bom, porque eles têm um significado atrelado a uma escolha de sistema de coordenadas. Eu quero um operador diferencial que não dependa do sistema de coordenadas, que seja natural àquela geometria, certo? Bom, vocês podem ver que eu não consigo, em geral, construir um operador de primeira ordem dessa forma, certo? Porque eu poderia, no máximo, fazer o seguinte, eu vou pegar vx ddx mais vy ddy e posso construir esse cara aqui. Eu posso até construir esse cara com componentes de vetores de forma que isso seja, como é que se diz, invariante por rotação. Mas por mais que seja invariante por rotação, ainda carrega essa direção V que eu tive que introduzir no problema, tá certo? Qual a única alternativa que eu tenho para construir um operador que seja realmente invariante sobre rotações e que não dependa de nenhuma escolha arbitrária de direção? É esse cara aqui, tá certo? ddx2 mais d2 dy2. Se você olhar para trás e lembrar do que a gente discutiu sobre métrica, sobre tensores e tal, vocês vão ver que isso aqui vai ser a nossa métrica, que é simplesmente esse delta de Kronecker aqui, tá certo? Vezes isso aqui, del xi, del xj, tá certo? Esse cara aqui, ele é natural da sua teoria, ele é uma métrica, ele é simplesmente uma maneira de fazer medida de tamanho de vetores. E esses caras aqui são as derivadas em relação às direções do espaço. Esse cara é o laplaciano. E por isso que o laplaciano é tão importante. Porque ele é um operador diferencial que você constrói sem usar nada externo à sua geometria. Ele só depende da geometria, certo? E é por isso que ele carrega muita informação sobre ela. Então, na verdade, o que a gente quer encontrar é não uma coisa parecida com ddx, mas a gente quer encontrar alguma coisa parecida com d2dx2, tá certo? No caso unidimensional, esse cara claramente é um invariante, tá certo? Mas no caso bidimensional, tridimensional, quadridimensional, eu vou precisar construir esses caras com a métrica, eu vou precisar da geometria do meu espaço para ser capaz de introduzir operadores interessantes aqui para eu trabalhar, certo? Bom, então, a gente vai querer esse cara, acabei de escrever quem ele é, e eu vou querer encontrar o quê? Alguma coisa que vai satisfazer isso aqui. G de x e y, assim como a gente tinha aqui, tá certo? Ok? Que a gente tinha feito antes. Esse g de x e y agora tem que dar delta 2 de x. Deixa eu fazer assim, delta de x menos x, delta de x, delta de y. Ok? Então, essa aqui vai ser a extensão do que a gente tinha antes, certo? Ou seja, se eu pegar uma integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, de g de x menos x0, vírgula, y menos y0, f de x e y, d x0 d y0, e eu calcular o laplaciano desse negócio aqui, isso aqui vai ser a própria f de x e y. Certo? É aquilo que a gente tinha feito antes. Aqui a gente não chegou a mostrar a relação da gaussiana com o laplaciano, com a derivada segunda de x, mas a gente tinha calculado lá atrás, né, explicitamente, que d2 dx2 de raiz de x quadrado era igual a delta de x. Mas aqui, pessoal, o que é raiz de x quadrado?
Isso, mas do ponto de vista da geometria do espaço unidimensional. Como é que é a métrica no espaço euclidiano se eu der 2 pontos no meu espaço? Como é que eu calculo a distância entre eles usando a métrica euclidiana? É assim, né? Raiz, aí eu vou ter aqui x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, e assim por diante. Se eu tiver 2, 3, 4, 5 dimensões. Mas se eu tiver uma dimensão só? É só isso aqui, ó. Essa é a minha função de Green. Minha função de Green, ela depende da métrica euclidiana unidimensional. Eu nem tinha percebido isso, né? A gente não tinha percebido isso quando a gente chegou nessa conclusão aqui. Mas isso aqui é só a métrica euclidiana unidimensional. E é por isso que a gente vai procurar, já que esse cara depende só das estruturas intrínsecas da geometria, na hora de a gente construir a função de Green associada a ele, a gente vai procurar ela justamente construindo os invariantes da teoria, os invariantes geométricos da teoria. Certo? Bom, para isso a gente vai definir o que a gente chama de função mundo de Singe. Tá? Esse camarada aqui trabalhou com essas funções porque ele queria encontrar esses propagadores, essas coisas em geometrias mais complicadas, tá certo? Mas funciona bem para a geometria euclidiana também. Então, a gente define essa função, chama função sigma, não tem a ver nada com sigma da variância, tá? De x1, eu fiz x1, x2? Não, x0, x1. Esse cara vai ser dado por x0. Ah, não, fiz x e x0. X e x0, é isso. Vai ser x menos x0, escalar x menos x0, dividido por 2. Isso é uma definição, tá, pessoal? Basicamente, se você quiser fazer isso aqui um dia no espaço curvo, essa função aqui ela vai ser a distância geodésica entre 2 pontos do seu espaço. Certo? Bom, e aí? Então, o que acontece se eu calculo o gradiente desse cara? Né? Aqui vai dar o gradiente desse pedaço aqui, né? Depois o gradiente desse pedaço aqui que é igual, então vai dar 2 vezes o gradiente desse cara vezes esse cara aqui. Mas quanto é que é o gradiente desse cara vezes esse cara aqui? Né? Lembra, esse negócio aqui vai ficar assim, ó, gradiente de meio somatório de x, certo? O 2 cai. Certo? Esse cara vai ter a barra. Não, o 2 corta porque tem esses 2 aqui. Ok? Bom, mas se isso aqui é verdade, né, a gente também tem que divergente do gradiente de sigma vai ser o divergente desse cara aqui. Mas o divergente desse cara aqui é quanto? A gente vai fazer o caso bidimensional primeiro. É 1 para cada dimensão. Porque eu vou ter dx mais dy, dy. Se eu tivesse 3 dimensões, mais dz, dz. Se eu tivesse 4, mais dw, dw. Então esse cara aqui é o número de dimensões, que no caso a gente vai fazer igual a 2. Okay? Depois a gente vai fazer os outros casos. Então eu já sei que o laplaciano de sigma é igual a 2. Ok? Só que, bom, isso aqui não é o que eu quero. Eu quero que o laplaciano de alguma coisa seja uma delta de Dirac. Ok? O que a gente pode fazer para dar uma... O que a gente pode introduzir aqui que não vá colocar no nosso problema mais aspectos geométricos arbitrários? Né? Eu posso simplesmente pegar uma função do sigma.
Uma função do sigma que é simples de calcular é eu pegar o meu sigma e elevar a um certo parâmetro lambda. Ok? O que acontece agora se eu calculo o gradiente de sigma elevado a lambda? Isso aqui vai dar lambda, sigma elevado a lambda menos 1, vezes x menos x0. Vocês concordam? E agora eu posso calcular o laplaciano desse cara. Vai ficar como isso aqui, pessoal? Vai ficar... Espera aí... Deixa eu fazer, aqui está muito apertado, deixa eu fazer aqui. Então vai ficar o seguinte, divergente do gradiente de sigma vai ser divergente de lambda, sigma elevado a lambda menos 1, x menos x0, certo? Bom, esse cara aqui vai ser divergente desse pedaço vezes esse. Só que quanto é que é o divergente desse cara aqui? É 2, a gente acabou de falar ali. Né? Então vai dar 2 lambda sigma lambda menos 1 vezes o que mais o gradiente desse escalar esse. Vai ficar então, quanto é que é o gradiente desse cara aqui? Vai ser lambda menos 1. O gradiente desse negócio aqui vai ficar sigma lambda menos 2. E aí eu vou ter x menos x0 e escalar o que eu já tinha, que é esse cara aqui. Todo mundo acompanha isso aqui, pessoal? Né? Ó, o divergente desse produto vai ser divergente desse vezes esse, mais gradiente desse escalar esse. Gradiente desse cara aqui vai dar lambda menos 1, porque vai cair esse cara aqui, vai ficar lambda menos 2. Né? Quando eu tirar o gradiente de um dos lambdas, vai me dar esse fator aqui, só que eu tenho que escalar o que eu tinha antes aqui, que vai dar esse fator aqui, certo? Aí eu posso botar um 2 aqui e um 2 aqui, certo? Então, por que eu fiz isso? Ah, tá certinho. Tá certo. Bom, agora, isso aqui é o que, pessoal? Esse cara é sigma. Então, vai juntar aqui, certo? Isso aqui tudo vai ficar 2 lambda quadrado, porque, veja, eu tenho esse 2 lambda aqui. Aqui eu tenho 2 lambda quadrado, só que eu tenho menos 2 lambda também. Só que eu tenho mais 2 lambda aqui, certo? Então, vai cortar todo mundo, vai ficar assim, ó. Sigma lambda menos 1. Ok? Bom, e aí? O que a gente pode concluir desse negócio? A gente sabe, né, nós sabemos, quando a gente fez essa derivada do g, lembra, deixa eu botar aqui um paralelo. Quando a gente fez aqui atrás, a gente fez assim, ó, d2 dx2 de raiz de x quadrado, tá certo? E esse negócio aqui, se eu fizer essa derivada, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, dx, se eu calcular essa derivada aqui, vai cair o meio, vai ficar, vai derrubar o 2, vai ficar x dividido por raiz de x ao quadrado. Todo mundo concorda? Né? Derivada da raiz, derivada da interna. Se eu fizer a derivada de novo, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Derivada de x vai dar 1 sobre raiz de x quadrado, tá certo? Agora, a derivada desse cara aqui vai ficar assim, menos 1 meio, x elevado a 3 meios, tá certo? Eu já tinha x, e a derivada desse cara aqui vai ficar 2x, tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não. 1 sobre raiz de x quadrado.
menos, corto 2 com 2 e... O que eu estou fazendo de errado? Espera aí, se eu não fiz uma coisa errada, esse cara aqui, x sobre raiz... Ah, não, tá errado isso aqui, pessoal. Isso aqui eu fiz rápido, fiz besteira. Isso aqui é raiz não, é x ao quadrado elevado a 3 meios, certo? Só que agora tem um x ao quadrado no numerador. Então o 3 meios vira meio. Isso aqui dá... Mas isso aqui é zero. Aí você fala, mas isso aqui você mostrou que é uma delta Dirac. Bom, isso aqui é uma delta Dirac porque eu não tenho o direito de fazer essa conta se eu estiver fazendo essa conta em torno de x igual a zero. Tá certo? Porque esse cara aqui só vai ser zero se eu subtrair esses dois números aqui, ó, que envolvem ter um monte de 1 sobre x aqui. Mas, ou seja, essa conta vale contanto que x seja diferente de zero. Em x igual a zero, essa conta aqui já tem que ser feita diferentemente. Que é basicamente o que a gente tinha visto em relação à integral da gaussiana, tá certo? Se eu botasse o sigma da gaussiana exatamente zero, não ia dar certo, porque aí ia dar um exponencial do negócio infinito, tá certo? Então aqui vale a mesma coisa. Mas isso mostra pra gente que se eu quero uma coisa que funcione em 2 dimensões, eu preciso que seja zero. Porque esse cara tem que ser uma delta Dirac. E uma delta Dirac é zero quando o argumento é diferente. Eu não tenho como fazer esse negócio aqui ser zero, justamente porque o que eu obtive aqui é lambda ao quadrado. A única opção para botar esse negócio igual a zero seria eu colocar o meu lambda igual a zero. Só que se eu boto o meu lambda igual a zero, a minha função fica trivial. Aqui vai ser uma função constante. Uma função constante não pode ser delta Dirac. Então vocês estão acabando de ver que muitas coisas na matemática e na física são muito especiais em 2 dimensões. Tá certo? E o propagador, a função de Green é uma delas, tá certo? Então a gente vai ter que fazer uma outra coisa nesse caso. Quando uma lei de potência não funciona, geralmente é sinal de que você precisa botar um logaritmo, certo? Que seria uma maneira de você ir aproximando esse lambda de zero de uma forma consistente, certo? Então vamos lá. O que acontece se eu calculo o gradiente do logaritmo de sigma? É fácil, é 1 sobre sigma, gradiente de sigma, que vai ser quanto? X menos x0 dividido por sigma. Certo? E agora você calcula a derivada segunda desse negócio, ou seja, quando eu calcular o laplaciano desse treco. O laplaciano, logaritmo natural de sigma, vai ser igual a 2 dividido por sigma. E agora, menos 1 sobre sigma quadrado, x menos x0, escalar x menos x0. Pessoal, vocês acompanham isso aqui? Eu simplesmente peguei o gradiente desse cara e escalar esse. O gradiente desse cara é 1 sobre esse cara ao quadrado. O gradiente de sigma é esse negócio aqui. E escalar o x menos x0 que eu já tinha, tá certo? Então ficou assim. Eu divido por 2 e multiplico por 2. Mas o que é isso aqui? É zero. Ok? Então, o primeiro requisito de você ter uma função de Green é que essa função de Green satisfaça, né, o fato de que esse cara é uma delta, ou seja, longe da origem, esse cara é zero. Fora da origem, esse cara aqui é zero. Certo? O laplaciano desse negócio aqui. Lembra, eu quero fundamentalmente ter laplaciano de g igual a delta de x menos x0, delta de y menos y0. Ou seja, se x for diferente de x0 ou y for diferente de y0, esse negócio é zero. É isso que eu quero que aconteça, tá certo? E eu quero construir esse negócio com elementos geométricos da minha teoria, que no caso é o sigma, certo? Bom, falta a gente fazer algumas coisas. Deixa eu ver só o que eu faço primeiro. Isso. Então, eu vou mostrar o que vai acontecer em 3 ou mais dimensões e depois a gente tem que provar que não só esse cara aqui, longe da origem, fora da origem, é zero, mas que quando eu fizer uma integral desse cara, eu vou obter a função que eu estou integrando calculada na origem.
Ou seja, não basta esse cara ser zero, ele também tem que satisfazer essa outra restrição para ser de fato uma delta de Dirac, tá certo? E a gente vai fazer essa conta também. Primeiro vamos voltar agora para o caso n-dimensional e vamos fazer a conta. Então, se eu pego agora o meu Laplaciano do meu sigma elevado a lambda, eu vou ter lambda divergente de sigma lambda menos 1, x menos x0, tá certo? Então isso aqui a gente já tinha visto, não tem nenhuma dificuldade aqui. A diferença agora é que quando eu calcular o divergente desse cara, eu vou botar n, que é o número de dimensões espaciais, tá certo? Eu fiz o caso logaritmo separado, agora esse caso aqui eu vou fazer geral. Bom, então isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar 2 lambda vezes lambda menos 1, que a gente tinha feito ali atrás, sigma elevado a lambda menos 1. A diferença é que agora eu vou ter n lambda sigma elevado a lambda menos 1, tá certo? Então, ó, veja, esse cara aqui é 2 justamente por causa da divergência desse cara aqui, tá certo? Esse tá 2 justamente por causa da divergência desse cara aqui. O gradiente desse cara escalar, esse é esse pedaço aqui que não tem nada a ver com n, tá certo? Mas aqui esse 2 é n. Então a única diferença do nosso resultado agora é que em vez de 2 eu boto n, certo? Vocês vejam que essa coincidência do 2 multiplicar esse menos 1 e cortar com esse cara aqui, que é o que fez a gente precisar usar o logaritmo de sigma e não um sigma elevado a uma certa potência, ok? Bom, então, Laplaciano de sigma lambda vai ser igual a... Eu vou botar todo mundo junto, já? Vai ficar lambda, que multiplica 2 lambda menos 2 mais n. Sigma elevado a lambda menos 1. E agora, o que eu posso fazer para zerar esse negócio? Para n diferente de 2, basta escolher lambda igual a 2 menos n sobre 2. Tá certo? Ou seja, se eu boto esse cara aqui, multiplico 2 com esse 2, vai ficar 2 menos n, corto 2, corto n. Certo? Eu só resolvi esse negócio aqui igual a zero. Então, nesse caso, o meu Laplaciano vai ser zero. Ou seja, para esse cara, Laplaciano de sigma lambda é igual a zero. Bom, mas olha que interessante, pessoal. Isso aqui diz para a gente que a função de Green, que a gente vai chamar de G maiúsculo, aí eu boto aqui um x menos x0, ela vai, de certa forma, se a gente provar que de fato vai ser uma delta de Dirac, essa função de Green, ela vai ser uma coisa assim, ó. Vou botar aqui no denominador, que é melhor isso. Vai ficar x menos x0, módulo quadrado, elevado a esse negócio aqui, ó. N menos 2 sobre 2. Tá certo? Se veja, esse cara aqui, ele vai justamente fazer o papel da função que eu calculo a média dela, né? Eu pego uma função f qualquer, integro junto com essa g, de forma que se eu calcular o gradiente desse cara aqui, eu tenho a delta de Dirac. Mas isso aqui vai servir como se fosse um potencial, tá certo? É o cara aqui, Laplaciano da delta de Dirac. Esse potencial, no caso bidimensional, é dado por um logaritmo. E no caso unidimensional, é dado pelo módulo no numerador. Então, se o mundo tivesse uma dimensão espacial, o eletromagnetismo ia ser de tal forma que uma carga ia ter o potencial aumentando quando a distância aumenta. Que seria bastante estranho. No caso do mundo bidimensional, o potencial também cresce. Ele cresce devagar, ele cresce logaritmicamente, mas cresce ainda. Significa que eu vou me afastando da carga, o potencial fica ficando cada vez maior. Mas no caso de 3 dimensões, o que vai acontecer aqui?
Vai ficar 3 menos 2, 1, vai ficar a raiz desse negócio aqui. Isso aqui vai ser, no caso de 3n igual a 3, é esse cara aqui, ó. Que é o potencial eletrostático. Se o mundo tivesse 4 dimensões, a gente, né, se nós não soubéssemos que o mundo tem... Se ele tivesse 4 dimensões e nós não soubéssemos, a gente iria encontrar aqui um potencial que ia cair como? Ia ser 2 menos 2, né? Ia ser ao quadrado. Certo? Então a gente ia ver, nossa, que engraçado, parece que o mundo tem 3 dimensões, mas quando eu meço o potencial eletrostático, ele cai com o quadrado e não com o módulo. Tá certo? A gente poderia descobrir a dimensão do nosso espaço se o nosso espaço, né, tivesse mais dimensões e a gente não soubesse por alguma razão. Bastaria a gente olhar para esse cara aqui. Claro que a gente teria que acreditar no resto da nossa modelagem inteira para concluir que isso é verdade. Mas é uma maneira interessante. Muitas coisas foram feitas sobre isso, tá? As pessoas brincaram muito com mundos de muitas dimensões. Inclusive, a própria teoria de cordas, de certa forma, bebe muito nessa fonte, né? Teve umas teorias mais anteriores, Kaluza Klein, se eu não me engano, que você faz gravitação em mais dimensões, ou eletromagnetismo, eu não lembro agora. Você faz uma teoria em mais dimensões e mostra que quando você olha em menos dimensões, ela parece as teorias que a gente tem, entendeu? Que é basicamente o que a teoria de cordas faz também. Ok? Professor, uma dúvida, porque esse N, ele não surgiu... Ele surgiu do número de dimensões ou ele surgiu por um mero truque matemático para parecer sigma? Não, o número de dimensões. É quando eu calculei essa divergência aqui, ó. Quando eu calculo essa divergência, no caso bidimensional, dá 2, que é esse primeiro cara que eu fiz aqui. Quando eu calculo no caso geral, que eu estou fazendo agora, né, essa divergência que dá n. Então vai dar esse termo aqui. Isso, vai dar divergente desse vezes esse, gradiente desse escalar esse. Aí é por isso que tem esse termo de n aqui. Certo? E aí você vê como é que o mundo seria se você tivesse gravitação e eletromagnetismo em dimensões espaciais diferentes. Certo? Por quê? Porque, basicamente, a maneira que sua carga irradia potencial, digamos assim, ou define o potencial em torno dela, depende de quantas dimensões tem. Né? Porque se você tem uma coisa só irradiando, se você tem mais dimensões, a coisa tem que cair mais rápido. Certo? E claro que isso está intimamente associado à geometria euclidiana. Se a geometria localmente não fosse euclidiana, os resultados seriam diferentes. Bom, mas precisamos mostrar... Professor, mas como se justifica o caso de para duas em uma dimensão não cair esse potencial? Vamos pensar. Ó. Porque veja, porque o calor tem que se propagar em todas as, ele vai se propagar em todas as direções. Só que todas as direções dependem de quantas dimensões você tem. Se tem uma dimensão só, é como se o ponto fosse maior do que a reta, né? De certa forma. Mas uma dimensão é uma linha, né? Sim. Mas basicamente você está falando aqui. Eu acho que eu não tenho intuição por que uma função de Green em uma dimensão cresce quando você se afasta da origem. Por que ela cresce logaritmicamente no caso bidimensional? Porque uma pedra que a gente está em um lago, por exemplo. Ou se a gente pega igual aquelas representações da gravidade que tem um lençol afundado. Quanto mais distante, menor a influência da deformação. Deixa eu ver se eu consigo te dar uma boa resposta. Eu acho que é uma relação entre área e distância, tá? Vamos pensar aqui no caso bidimensional, talvez seja um pouco mais fácil. Pensa que você está aqui na origem, certo?
Aí está no espaço bidimensional aqui. E aí você lançou alguma coisa que você lançou isotropicamente, certo? Quando você lança uma coisa isotropicamente, significa que quando ela vai se afastando, ela vai preenchendo esses círculos aqui, tá certo? Então, ela vai preenchendo círculos de comprimento 2πr, certo? Só que... Porque é uma área, né? Não, eu estou falando... Digamos que uma frente de onda, tipo como você piscou uma luz, entendeu? Tá bom. Como se estivesse jogando uma pedra e daí a ondinha. É a primeira onda, isso, uma onda só, isso. Tá. Ok. Quanto mais se afasta, menos É mais baixinha, né? Ela vai perdendo força justamente porque ela vai sendo diluída em um comprimento cada vez maior. Certo? Só que aqui tem que ver também quanto que você propaga, né? Você propaga uma distância R aqui. Ela andou R para perder R. Ela anda R para perder R. Porque, digamos, qualquer que seja a intensidade original, ela vai cair com o comprimento, de onde ela está distribuída. Então, ela anda R e perde R. Quando você tem essas coisas com a mesma potência, que seria tipo uma constante, geralmente acaba sendo um logaritmo aqui. Certo? No caso tridimensional, a área vai aumentando com R quadrado, tá certo? E a distância vai aumentando com R também da mesma forma, que a distância sempre vai com R. E aí você acaba com uma coisa que seria 1 sobre R quadrado vezes R, que é basicamente o que a gente tem com o potencial eletrostático, que é esse cara aqui. Agora, isso funciona para mais dimensões? Porque eu posso tirar esse 2 daqui e esse 2 daqui, certo? É isso mesmo. Se você quiser pensar de uma forma aproximada, é basicamente isso. É uma relação entre o quanto que aquela frente de onda se afastou do seu emissor e em quanto espaço ela está diluída. Só que veja, em uma dimensão, ela se afasta com R, com proporção R sempre. Isso aqui não muda nunca em nenhuma das dimensões. Só que a área é sempre igual, 2. A área, uma linha, ela é restrita para uma coisa de área 2, que é esse ponto mais esse ponto aqui. Então, é uma linha... Então, ela não decai. A frente de onda, ela não vai se espalhando, ela está presa. Ela só tem 2 pontos para preencher, digamos assim, a frente de onda em uma dimensão. Então ela nunca se dilui porque o espaço ela não vai preenchendo um espaço cada vez maior. Ela preenche sempre o mesmo espaço. Só que ela continua indo com R. Por isso que é justamente a função de Green que a gente tinha é esse cara aqui. Tá certo? Porque aqui eu estou dividindo por 2. Essa divisão, inclusive o fator que aparece é 2 mesmo. A gente está dividindo por 2 justamente porque a gente está diluindo sempre na mesma quantidade. Em 2 dimensões, a gente está diluindo numa coisa que preenche uma linha. Só que a gente anda R. Então fica R dividido por R, dá uma constante. Só que, bom, aí é uma questão talvez da diferenciabilidade da coisa. A gente tem que ver o detalhe, porque eu nunca tinha pensado dessa forma que você perguntou. Mas no caso tridimensional é isso. Cai com R quadrado, só que anda uma distância R. No caso quadridimensional, também seria, né? 4 dimensões. Aqui ia ser potência 2, né? Uma coisa que anda em 4 dimensões, ela vai com R ao cubo e anda R também. Então é 1 sobre R quadrado e assim por diante. Certo? Então é uma razão entre o quanto espaço aquela frente de onda tem que ocupar e qual a distância que ela percorreu. Digamos, quando você dá aquele toque na água, ela vai ocupando todo o círculo que em torno do ponto onde você jogou a pedra ou onde você bateu na água. Certo? Mas ali, então, não aumenta, né? Tem que ser no mínimo igual, né? É porque, veja, a gente está tentando encontrar uma interpretação geométrica para os elementos que compõem a nossa função de Green. Tá certo? E eu meio que intuitivamente agora, por causa da sua pergunta, percebi que existe uma razão entre a distância que se percorre e a área que se ocupa no momento que aquela distância foi percorrida. Certo? E aí a gente viu que isso funciona. Pelo menos bate em 1, 2 dimensões
e em n dimensões. Ok. Certo? Mas ali vai ficar constante, né? Um valor sempre igual, né? Mas tem que ter a distância que foi percorrida, por isso que não é igual, por isso que aumenta. Porque a distância aumenta, entendeu? A distância aumenta, mas não há diluição nenhuma, por isso que a coisa como um todo aumenta. Tá? E o que a gente vai fazer na próxima aula é mostrar que isso aqui é verdade. Que o laplaciano desse cara, não só ele é zero, longe da origem, mas que ele vai ser de fato uma delta de Dirac. Então a gente vai regularizar essa construção aqui, vai fazer aquele negócio que eu falei para vocês, vai fazer uma coisa que quando se aproxima não vai ser infinito, tá certo? E a gente vai mandar o limite desse negócio da regularização indo para zero e mostrar que isso de fato dá a delta de Dirac que a gente queria. Ok? Mas é isso, pessoal.